E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale em que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor dele, e eis que era muito menor sobre a face do vale, e estava sequíssimo. Disse-me filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos. E disse-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Amém. Mano de Deus, esta mensagem que Deus coloca no meu coração nesta noite, para os corações dos irmãos. Perceba, glória a Deus, que em todo o contexto da palavra de Deus, nós sempre se alimentamos, aprendemos, para que nós possamos resistir os dias maus. Algo me chama a atenção, é que Deus agora vai pegar este profeta Ezequiel. A Bíblia diz que Deus agora vai levar Ezequiel num vale que estava cheio de ossos. E a Bíblia diz que era muito numerosa a face do vale, e estava sequíssimo. E o texto vai dizer agora que Deus vai dizer, Ezequiel, poderão viver estes ossos secos? E Ezequiel diz, Senhor Jeová, tu o sabes. Aí Deus vai dizer novamente, Ezequiel, poderão viver estes ossos secos, Ezequiel? E pela segunda vez o Ezequiel vai dizer para o Senhor, Senhor Jeová, tu o sabes. Aí o Senhor vai dizer para Ezequiel, então profetizas, Ezequiel, sobre estes vales de ossos secos. Literalmente nós sabemos, amados, para quem não sabe, todo ser humano existe 208 ossos em cada ser humano. Mas perceba que aqui era um vale de ossos secos. A Bíblia diz que estava sequíssimo. Que aqui eu aprendo que não havia esperança. Era uma causa sem esperança, era uma causa sem vida. E agora Deus vai tornar a dizer para Ezequiel, profetiza, Ezequiel. Deus queria operar o milagre. Deus queria fazer com que ali houvesse ossos, houvesse carne, depois houvesse pele, depois houvesse nervo. Mas porém Deus agora está usando algo que havia dentro do ser, dentro do coração de Ezequiel, para que o milagre fosse feito, para que o milagre fosse operado. Deus queria atrair, tirar algo de dentro de Ezequiel. Deus estava esperando uma ação humana, uma atitude humana de um profeta. E quantas das vezes, amado de Deus, assim aconteceu conosco. As coisas estão acontecendo e Deus esperando que nós venhamos profetizar emprego, profetizar casa, profetizar saúde, profetizar libertação, transformação. Mas muitas das vezes nós ficamos com a boca fechada e não entendemos que somos profetas de Deus. E não entendemos. Muitas das vezes usa a boca para amaldiçoar, mas nunca para abençoá-lo. A Bíblia diz que o poder está na língua para abençoar e para amaldiçoar. E a Bíblia diz que Ezequiel agora, ele vai profetizar e vai dizer, osso seco, ouve a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que houve um grande ruído. A primeira coisa que houve, os ossos se encaixaram em cada osso. E a segunda coisa que houve foi nervo. Houve nervo, que começou a aparecer nervo. Porque nervo amplifica a força.
unifica a força. E nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré, receba a força de Deus para profetizar. Receba a força de Deus para profetizar em nome de Jesus. Amados de Deus, Deus está sempre esperando uma ação humana, uma ação do crente, para que ele possa operar. A Bíblia diz, amado de Deus, que ele não foi em vão. Assim aconteceu na vida dos servos de Deus. Todos aqueles, a Bíblia diz no livro de João, capítulo 2, Atos no capítulo 2, quando Pedro e João estavam indo para a Porta Formosa para orar, ali havia um paralítico pedindo esmola. Ele
Bicalabatoria, séria, bacana, e calabai. Estou vindo para a igreja, carregar a Bíblia. Senta para orar, para buscar o Senhor. Ora, e parece que nada acontece. Fica em paz, meu irmão. Fica em paz, para cada ação há uma reação. A reação de Deus. É surpreendente. É surpreendente. Bicalabai, a sério. A primeira reação de Deus, salvar. A primeira reação de Deus, salvador. A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Primeira reação de Deus, salvar o homem. A segunda reação de Deus, agora é Ele salva o homem, o sal da face dessa terra. A terceira reação de Deus na vida do homem, está sempre com o homem, está sempre com o
Ele está aqui nesta noite. Coma deste pão, beba desta água. Cada som, uma